Começando aqui então um vídeo diferente, eu resolvi, eu ia comentar algumas coisas sobre a coletiva do Quinteiros pós-jogo, foi bem curtinha. Daí eu falei, quer saber, vou olhar aqui ao vivo, entre aspas ao vivo, e comentar essas coisas, ouvindo, né, diretamente as respostas dele, até para lembrar direitinho de tudo que ele falou e conseguir comentar em cima de cada tópico. Bora lá? Soltar o play aqui e vamos ver o que o Gustavo Quinteiros respondeu na saída do jogo de ontem. El rival se acomodaba y no encontrábamos espacio. A Grêmio TV começou com uma falha no áudio, então ele está no meio de uma resposta já, mas é a primeira resposta. E é só um comecinho, agora já acabou de engatar o áudio aí e ele passa a responder, vamos ver. Se abrieron los espacios en los últimos 25 minutos, donde pudimos, creo que, prevalecer en lo físico. Creo que el equipo físicamente respondió. Nosotros trabajamos mucho la parte física todos estos días, le dimos prioridad a eso. Y la parte táctica intentamos hacer lo que hemos trabajado. No salió todo el tiempo, pero hubieron buenas jugadas en salida de juego, algunas buenas asociaciones que también las ensayamos, pero todavía falta mucho trabajo, falta engranar que el equipo funcione mejor en muchos aspectos, pero de todas maneras, por ser el primer partido, estoy conforme. Aqui é interessante essa primeira resposta dele, né? Ele enfatiza. Acho que alguém perguntou o que ele achou do jogo, se as coisas saíram como ele planejou, como ele treinou e tal. E daí ele fala que foi muito, nesses primeiros dias de temporada, eles priorizaram muito a questão física, né? E que, de fato, o Grêmio não pareceu mais cansado que o Brasil, né, durante o jogo, o que é até um pouco surpreendente, porque, né, os times do interior treinam há mais tempo, mas daí ele também, talvez ele fale isso até um pouco para se defender, no sentido de que sim, priorizamos a parte física, né? Ou seja, a parte tática a gente começou a botar a mão mais recentemente nos últimos dias, então já vi algumas coisas ali acontecendo, mas muitas outras precisarão acontecer ainda e não foi nesse jogo e tal. Enfim, que é uma desculpinha, mas ela é, né, fidedigna, assim, o que a gente também viu, que a gente conhece do futebol. E como eu falei no vídeo pós-jogo ontem, né? A questão física também não é só preparo físico, que parece até que o Grêmio já está respondendo em algum nível competitivo, mas tem o ritmo de jogo. Isso não adianta, isso é só jogando, né, o tempo da bola, o tempo da dividida, aquele chute que em outros momentos entraria, hoje vai para fora. Então, assim, o ritmo de jogo vai além do preparo físico, né? Mas aqui ele fala que a parte tática ainda tem um chão aí para um caminho para percorrer. Deus, boa noite. Tem um jogador que no passado deixou uma boa impressão aqui, né? E hoje ele ficou no banco. Eu queria saber a ideia que você tem de aproveitamento para o Monsalve, que é um jovem que vem de outro país, né? Já teve alguns primeiros meses de adaptação ao futebol brasileiro, sabe que não é fácil, ainda mais pela situação da idade dele. Mas a ideia de planejamento de aproveitamento desse jogador, que é pedido por muitos torcedores na equipe principal, por exemplo, como titular até mesmo. ¿De qué jugador me hablas? Monsalve. Sí, tiene muchas condiciones. Es un chico que está trabajando para jugar, seguramente va a tener minutos durante los próximos partidos. Hoy vi que no era un partido para él, a él le cuesta jugar de espaldas, le cuesta, es más de jugar de frente. Entonces, como el rival se metía muy atrás, trataba de buscar jugadores que resuelvan mejor jugando de espalda, ¿no? Así que para los próximos partidos seguramente va a tener posibilidad de jugar. Un chico que trabaja muy bien, muy profesional y tiene muchas condiciones. Aqui, resumidamente, né, perguntaram do Monsalve, que nem jogou e tal, ele disse que é um cara que trabalha bem, é um profissional, tem muitas condições de nos ajudar e vai acabar entrando no próximo jogo, nos outros, e etc. Vai ter a tal da minutagem, né? Ele quis dizer só que nesse jogo especificamente ele achava que não se encaixava o Monsalve, porque
ah, precisaria jogar mais de costas, eu acho, né? E o Monsalve é um cara que gosta de partir de frente e tal, mas assim, aí eu já vi muita gente rebatendo, eu discordo, porque eu bota no lugar do Cristaldo, o Cristaldo teve a bola de frente em vários momentos do jogo, dava para ter substituído, e bababá. Aí eu vi um monte de gente discordando, né, do Quinteiros nesse ponto. E aqui eu não vou nem concordar nem discordar, porque eu nem me atrevo, assim, eu não sei se o Monsalvo joga de costas, joga de frente, joga no triângulo, na bifurcação, no quadrante, né? E não sei também se o jogo de ontem era mais afeito a isso ou aquilo. Não vou me atrever a entrar nessa miudeza tática aí, mas o que me chamou a atenção é claro, né, que tem que também dar todo o contexto de ser um treinador novo, chegando agora, com as baterias totalmente carregadas, a paciência com a imprensa zerada, não tem nenhum histórico que já está, né, causando ali algum atrito de outros tempos. Essa relação pode se desgastar lá na frente e a gente começar a perceber mudanças. Mas, analisando o hoje, ou no caso o ontem, né, que foi o jogo, olha que interessante, questionaram por que ele não botou o Monsalve e ele disse, se fosse o Renato, talvez desse uma patada no repórter, né, acuado, tipo, vocês não sabem nada que se passa no treino. Porque se bota o Monsalve reclama porque botou o Monsalve no gramado ruim. Se eu não boto, vocês pedem. E não sei o quê. O Renato ia fazer um auê, e é que nem tô entrando na questão da grosseria ou da impaciência com a imprensa. Eu estou entrando no fato de que ele não responderia praticamente nada, taticamente, para justificar a ausência do Monsalve, né? E aí uns vão dizer, o Renato entende bastante de tática, mas ele se comunica mal, se irrita demais na coletiva. Porém, para outros, abria a margem de dizer que era só um motivador, entregador de colete. Eu não acho, tá? Eu acho que o Renato é um técnico qualificado, já falei várias vezes, mas é inegável que contrasta a resposta de um e de outro, né? O Renato poderia, em vários momentos, dizer algumas coisas, até meio beabá, até umas coisas simplórias, né? Tipo, porque eu não fiz isso, porque as costas do atacante, não sei o quê, blá, blá, blá. Não, ele preferia entrar numa bravata ali e numa coisa nós contra eles, no caso eles, a imprensa, sabe? Aqui o Quinteiros, beleza, tô dizendo, é a primeira entrevista. Daqui a pouco lá na quinta vai ser diferente. Mas hoje, o Quinteiros falou, não, realmente, o Monsalve é um cara interessante e tal, mas no jogo de hoje eu não quis botar ele por conta disso, disso e daquilo. Podemos concordar ou discordar do disso e daquilo, mas me chamou a atenção que teve uma resposta construída justificando essa escolha. Quinteiros, boa noite. Falou a respeito do jogo, mas tu perdeu um titular nos últimos dias, que foi o Marquezin, que acabou se transferindo para o Boca Juniors. E a gente vem apurando, né, a informação do Thiago Volpi. Tu aprova a contratação do Thiago Volpi? É um jogador que tu pediu para a direção? Sí, la idea era que continúe Marchesín, esa era la idea. Pero bueno, el jugador y el club tomaron la decisión de irse. Entonces tenemos que buscar un reemplazante que esté dentro del presupuesto que tiene el club. Entonces nosotros tenemos un preparador de arquero que es el encargado de decidir, junto con nosotros, el cuerpo técnico, cuál va a ser el reemplazante, ¿no? Así que Volpi es una de las posibilidades que había, no había muchas posibilidades, así que ojalá que él pueda darle al equipo lo que necesitaba. También hay que tener en cuenta que empezamos a competir y todavía tenemos que reemplazar varios jugadores que se fueron. Entonces estamos junto con el club haciendo gestiones para reemplazar a jugadores como Costa, como Soteldo, como Reinaldo, como Jeromel, como Kahneman. Entonces todavía faltan jugadores que se incorporen para poder fortalecer más el equipo, incluido el arquero. Aqui a gente viu o modo Quinteiros sincerão, né? Essa resposta que é o primeiro, o cara
fala do goleiro e ele finaliza a pergunta dizendo: você pediu pelo Volpi? E ele não começa a resposta dizendo: sim, eu pedi. Ele fala: a ideia era continuar com o Marquezinho. Ele claramente não pediu, deve ter sido um nome que veio da direção, até acreditam muito ao preparador de goleiros, que também chancelou no mínimo e tal. Mas ele fica claramente assim, ele para usar um termo aqui mais ameno, ele não fica empolgado ao falar de Thiago Volpi, né? Acho que ele sabe também da resistência da torcida e tudo mais. E ele chega a dizer: perdemos o goleiro, tivemos que buscar outro para recompor, né? E entre as opções que se tinha, e aí ele fala: e não tinham muitas opções, isso é se justificar. Isso é dar uma justificativa para a torcida. Tipo assim, tá, eu sei que vocês não estão gostando, né? Mas é que não tinha muita opção. É o que sobrou para o almoço. É tipo isso, né? Então aqui ele foi muito sincero, não mostrou empolgação pelo goleiro, disse que estava difícil, que não tinha muita opção, né? E aí é aquilo que eu falei no outro vídeo lá, analisando o caso do Thiago Volpi. Então não traz ninguém, vai de grando e quando tiver uma opção no mercado, né, mais madura, aí pega. Né? Se o próprio Quinteiro está desapontado aí, quase triste com a notícia, ela faz menos sentido ainda, né? Que ainda vai lá, se fosse uma convicção do técnico, uma paixão do técnico ou de alguém ali dentro, mas se nem isso é o caso, enfim, né? Aqui ele deixou bem claro o sentimento dele em relação à chegada do Thiago Volpi. E depois ele emenda, né? Falando de outras peças que saíram e tal. Eu acho que ele percebeu que ele foi muito sincerão e tentou dar uma mudada de foco ali no final da resposta. Boa noite, Quinteiros. Parabéns pela estreia. Seja bem-vindo ao Rio Grande do Sul. Gostaria que o senhor falasse sobre o aproveitamento em específico nessa temporada de um jogador. O Edenilson, na última temporada, ele foi utilizado entrando muitas vezes, na maioria delas, pelo lado direito, na linha de 3. Cara, com todo respeito ao repórter, que eu nem sei quem é, aqui eu vou pular essa... Não tenho o que comentar aqui. Tipo, cara, por que ele perdeu o tempo dele falando do Edenilson, que é um cara coadjuvante, reserva do time? Daí ele pergunta: o Edenilson historicamente jogou mais no meio, como volante e tal, mas vem sendo aproveitado pela direita, mais como extrema. O que tu pretende fazer? Daí ele falou assim: pretendo usar nos dois, quando, né, ele tem condições de fazer ambas, e vou usar em ambas. Então aqui, sinceramente, não vou ficar ouvindo toda a resposta, a pergunta e a resposta. Vamos adiantar nossa vida aqui, mas tipo... Gustavo Quinteiros, em relação à base, o Grêmio foi eliminado hoje da Copinha, o senhor inclusive pediu o retorno para Porto Alegre do Pedro Gabriel, mas em relação ao aproveitamento, o senhor já viu em relação ao Gabriel Meck, a outros destaques, vai aproveitar alguém no profissional? Sí, vamos a analizar en los próximos días que algunos de los chicos... Aqui também é uma resposta meio jogada fora, né? Tipo, o cara tentou pescar uma resposta incrível, assim, tipo, sim, eu vou usar o Kaique, o Iago, o Jardiel e o Mac. Ele achou que ia receber uma resposta assim, sabe? Não, ele fez uma resposta meio protocolar, tipo, a gente avaliou a copinha, tem nomes interessantes, babá, nós vamos fazer uma avaliação. O que tu quer mais que isso? Não tem muito... Hoje poderia haver já alguns conceitos do Grêmio nessa estreia. O que o senhor conseguiu enxergar desses conceitos que o senhor tem trabalhado nas 2 últimas semanas? Sí, tuvimos aproximadamente 14 días de entrenamientos y sinceramente le dimos mucha importancia a la parte física. Mucha importancia. Excepto los últimos días que estuvimos trabajando un poco más en la parte táctica, en salidas de juego, en presionar a los rivales en campo rival. Son situaciones que los jugadores necesitan tiempo para acostumbrarse. Pero hoy lo que me dejó tranquilo es que físicamente los jugadores los vi bien, terminaron más enteros el partido que el rival, y eso era uno de los objetivos, ¿no? Empezar jugando este torneo importante con el equipo bien preparado físicamente. Así que de ahora en más empezaremos a trabajar mucho más en la parte táctica, en tener más juego asociado, que hoy nos faltó jugar más, asociarse más, elaborar más. Pero bueno, eso seguramente lo vamos a conseguir con el correr de los entrenamientos y de los partidos.
Aqui ele meio que repete, né, o que ele já tinha dito. O cara chegou a perguntar, tá, beleza, mas teus conceitos, as tuas ideias, o que que tu chegou a ver já hoje em campo? Ele basicamente respondeu nada, não vi nada. Na outra resposta ele até tinha dito, alguma coisa a gente já viu e tal, mas ainda precisa melhorar muito e tal. Nessa ele fugiu dessa pergunta e falou, eu gostei muito da parte física. Voltou para a questão física e disse que a partir de agora vai começar a focar mais na questão tática, né? É importante essa parte física não só para já arrancar um pouquinho mais em pé de igualdade com os adversários ali do interior e tal, que já estão treinando há bastante tempo, mas principalmente para o resto da temporada, né? Essa questão física de agora, ela tem um reflexo a médio e longo prazo, não é só para pegar o Guarani, né? Não, a coisa vai longe. Quinteiros, você falou bastante sobre trabalho, né? Eu queria entrar na questão do desempenho. Hoje, para o time desempenhar como você quer, ele precisa de mais tempo ou de mais reforços? Qual relação a gente pode fazer em relação a esses dois pontos? Aqui ele respondeu que precisa das duas coisas, de tempo e de reforço. Né? E eu não sei se é nessa resposta, deixa eu ver. Y después nosotros no estamos reforzando el equipo, estamos reemplazando a los jugadores que se fueron. Todavía. Aqui só para. Daí ele diz assim que eles não estão. É interessante. Esse ponto da resposta dele é interessante. Porque ele diz assim: a gente não está reforçando a equipe nenhuma. A equipe de 2024 era uma, perdeu os jogadores, lateral esquerda, o Diego Costa, né, atacante, Soteldo, atacante, o Jeromel se aposentou, blá, 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 blá. Nós estamos primeiro buscando ainda repor essas saídas. Na cabeça dele é o seguinte, depois que repuseram as saídas, o que vier é reforço. Né? Claro, é uma questão meio, né, de gramática, sei lá, não é gramática a palavra, me fugiu a palavra mais correta para esse caso, mas porque todo mundo que chega no time reforça o time. Então dá para chamar de reforço se a gente quiser, né? Mas ele considera que é só uma reposição. E por que é interessante dizer isso? Porque na cabeça dele, se chegar um lateral esquerdo, um zagueiro titular e um extrema, né, um cara para fazer a do Soteldo ali, meio que empata. Beleza, saiu o Fábio, se aposentou, não sei. Se bem que o Fábio já veio, outro lateral direito também. Mas enfim, se vierem esses três jogadores, a gente só zera a conta. E ele só vai considerar reforço o que vier além disso. Né? Isso é interessante, é uma questão de semântica, isso que eu queria dizer, mas ela pode ir além da semântica. Na prática, pode ser que ele tenha pretensões de mais reforços. Tipo, no caso de reforços, né? De chegar nessas três contratações que vão, em tese, equilibrar um pouco em relação ao ano passado, e ele tem a expectativa, talvez, aí sim, de reforçar com mais nomes depois disso. Tomara que seja essa a ideia dele e que a direção esteja alinhada com ele, porque daí a coisa pode ficar mais interessante. Não sei se tudo para esse primeiro momento, tá? Ou até para essa primeira janela, mas na cabeça do Quinteiro, se vierem três nomes, né? Um zagueiro, um lateral esquerdo e um extrema, três titulares, na cabeça dele não reforçou nada. Só está repondo. Interessante. Táctico para que el equipo juegue. A gente observou, né, que você até manteve alguns jogadores exatamente por faltar características naqueles que estavam no banco de reservas. Quando você imagina que vai poder contar com todos esses jogadores, até porque o campeonato gaúcho torcedor, ele tem essa obsessão de buscar o 8º título consecutivo, que será a primeira vez, né, para a história do clube. E essa é a pergunta. Quando você imagina que vai ter todo mundo à disposição, porque o campeonato é muito rápido, são só 8 jogos na primeira parte, e um já foi hoje. Por supuesto que no hay mucho tiempo porque ya estamos compitiendo, pero el club está haciendo gestiones para incorporar. Me consta porque hablo todo el tiempo. Aqui, o que ele vai dizer, né? Não depende muito dele, o clube está tentando contratar e quando chegarem, chegaram, né? Mas essa primeira frase que ele diz ali é interessante porque ele destaca, sim, tá, eu tô aqui dizendo que a parte tática vai começar só agora, que a parte física tem que aperfeiçoar, que não sei o que, bababá, mas sim, já estamos competindo, já estamos jogando e algumas coisas têm que acontecer mesmo sem esse mundo perfeito, né? Para darle una identidad
Hoy el equipo por momentos mostró algo de lo que queremos, ¿no? De presionar ante la pérdida del balón, de intentar jugar de forma asociada, de elaborar, pero bueno, nos falta todavía, falta tiempo y trabajo, así que hay que tener paciencia y seguir trabajando. Não sei se foi aqui porque eu dei uma pulada, né? Que ele fala que é de 4 a 6 semanas para começar a ver, né, já algumas coisas do trabalho dele mais claras dentro de campo. Eu acho que ele se refere a desde o momento que ele chegou, né? Ou desde o momento que começou a pré-temporada. Neste caso já passaram 2, então mais 2 já começa a entrar numa zona, opa, podemos ver algo mais sólido. Hoje você colocou 2 jogadores de ponta, né, o Aravena e o Pavon. Quanto lhe preocupa não ter mais opções em relação a essa posição? Hoje, por exemplo, né, você falou da questão do Edenilson, no banco não tinha outras alternativas para ataque. Quanto que você está preocupado para a sequência do trabalho com isso? Bueno, es buena pregunta, ¿no? Es una posición importante para la idea de juego que tenemos nosotros, así que estamos buscando la posibilidad de incorporar de forma urgente a un jugador que tenga características para jugar en esas posiciones, como queremos, ¿no? Así que no tenemos todavía, tenemos chicos que están en la selección también, con la Popiña, pero necesitamos incorporar un jugador de experiencia ahí en esa posición para tener más variantes, ¿no? Y tener un equipo más fuerte. Aí, portanto, a coletiva do técnico Gustavo Quintero. Então tá, coletiva do Quinteiros era isso. Deixa eu ver aqui, deixa eu a consideração final aqui aumentando aqui meu tamanho. Olha aí. Essa resposta final aí tem uma informação, né? Parece que sobre os extremos e tal, né? Bom, primeiro a gente tem que considerar, né, que tem o Nathan Fernandes, que eu não desisti dele ainda 100%, porque é um guri que mostrou talento em vários momentos e a barca do Renato estava muito furada ano passado, era uma barca até animicamente abaixo. Eu acho que o guri se perdeu um pouco, né, se desconcentrou, perdeu confiança, está na seleção agora de base, depois volta, então tem o Nathan como uma opção ali de extrema, temos que ver se vai vingar, né? O próprio Alisson, que está lesionado agora da Copinha, é um guri de quem falam muito bem, já chegou a jogar um pouco no profissional ano passado, mostrou alguma intimidade com a bola, né? Outro nome para ser observado, que às vezes é muito melhor tu confiar nesses guris do que trazer qualquer um aí que joga não sei onde, só porque ele joga na posição e tem 30 anos, sabe? Então, eu acho que estão 2 nomes para a gente dar uma atenção aí. Mas a informação que se tem é que o Quinteiros estaria insistindo muito naquele Vigia, sei lá como é que se fala, que é o jogador que agrediu a esposa e foi condenado, e é uma bronca que o Grêmio não está querendo comprar, e eu acho que o Grêmio está certo em não comprar, mas é um problema que não precisa, sabe? Mas que é o jogador que o Quinteiros teria indicado, e aí o Grêmio está batendo na tecla lá do Eliasson, sei lá o quê, que o clube grego está fazendo jogo duro, então teria que ver também essa possibilidade. Algum nome com certeza virá, né? E tem aí esses guris aí que a gente tem que observar mais um pouco, além do Pavon e do Aravena e tal, né? O Pavon dando indícios de que não pegou no tranco ainda, né? Se não pegar, tem que desistir dele logo. Mas é isso. Vamos acompanhar. Acho que foi uma entrevista tranquila. Repito, né? Primeira entrevista é a primeira entrevista. Não necessariamente as próximas também serão assim. Mas gostei. Ele estava calmo, sereno. Respondeu o que foi perguntado. Explicou muita coisa. Para mim, foi interessante. Feito? Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.